O mundo está enfrentando grandes mudanças. As Nações Unidas estabeleceram o objetivo de criar uma nova ordem mundial. Juntamente com várias outras organizações, eles estão se esforçando para alcançar esse objetivo. Na realidade, isso se tornará em uma grande nova desordem mundial, porque o plano consiste em chegar à ordem através de um caos generalizado. E como a maioria dos mentores dessa nova ordem mundial são satanistas, eles são incapazes de produzir esta ordem. Eles perderam por completo o controle de si mesmos. Perderam o próprio pensar, querer ou sentir, e são completamente submissos à vontade desses poderes das trevas. Lúcifer não tem boas intenções com ninguém, nem mesmo com seus próprios súditos mais próximos. Por isso são seduzidos e se transformam em sedutores. Neste vídeo gostaríamos de dar uma breve visão geral do Apocalipse de João e mencionar eventos relacionados à conclusão da dispensação da graça. Em um esboço simples, o Apocalipse pode ser dividido da seguinte maneira. Entraremos em mais detalhes no futuro. Nos 5 primeiros capítulos temos palavras introdutórias, a descrição de Jesus glorificado, as palavras de Jesus para 7 igrejas na província da Ásia e os primeiros sinais do arrebatamento no capítulo 4. Em seguida, vem a autoridade do Cordeiro de abrir os selos da ira de Deus. O rompimento desses selos dá início à grande tribulação de 7 anos. Então, nos capítulos 6 a 12, temos a descrição dos eventos dos primeiros 3 anos e meio dessa grande tribulação. O capítulo 13 começa a segunda metade da grande tribulação e a revelação do governante mundial, o anticristo, como Deus. Israel, seduzido, agora percebe que aceitou um falso Messias. Se afasta dele e experimenta a vinda de Jesus exclusivamente para o povo de Israel, e todo o Israel se converte em um dia. E sobre as asas da águia é levado para o deserto, para ser protegido do anticristo. A segunda metade se estende do capítulo 13 ao capítulo 18, que descreve a aniquilação do sistema que levou o anticristo ao trono do mundo. Então temos a descrição das bodas do Cordeiro, a vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os santos, com grande poder e grande glória, e depois o reino dos 1000 anos. Depois a aniquilação de todos os inimigos de Deus e a condenação final de Satanás. Agora o novo céu e a nova terra em que habita a justiça aparece. A nova Jerusalém, a capital, é introduzida. E agora começa a eternidade em glória, com todos os que se submeteram ao Todo-Poderoso e creram na salvação através da morte e ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo.
Os cristãos verdadeiros haviam se convertido das imagens para Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho. Faz parte do chamado do cristão esperar pelo seu Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10, porque eles mesmos relatam de nós que tipo de entrada tivemos entre vocês e como vocês se voltaram das imagens para Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos resgata da ira vindoura. Certamente, o assunto do retorno do Senhor Jesus Cristo é muito importante. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, lemos que os profetas, antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, se interessavam no assunto. O texto diz: por essa salvação pesquisavam e investigavam os profetas que profetizaram da graça a vocês dirigida, pesquisando em que circunstâncias, bem como em que época, dava a entender o Espírito de Cristo que neles estava ao pré-testificar dos sofrimentos de Cristo e das glórias posteriores. Portanto, antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, as pessoas pesquisavam e investigavam. O que pesquisavam? Em que circunstâncias e que época viria o Senhor Jesus Cristo? Então, para nós também é importante pesquisar e investigar quanto à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E com esse vídeo estamos começando a fazer isso. Por isso percebemos a relevância para lidar com a profecia. Em primeiro lugar, nós lemos que o livro do Apocalipse foi escrito, Apocalipse 1, versículo 1, para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Em segundo lugar, Jesus disse em Lucas 21, 28, começando, pois, isso a acontecer, levantem-se e levem as suas cabeças, porque a sua redenção se aproxima. Para saber o que vai acontecer, eu preciso estar bem informado. Portanto, gastar tempo com esse assunto. Terceiro lugar, Jesus disse: vejam que ninguém os engane, em Mateus 24, versículo 4. Isso só pode acontecer se eu estou informado. Às vezes as pessoas dizem: sabe que eu não tenho tempo para gastar, para me ocupar com esse assunto. Outros dizem: já teve tanta gente que falou sobre o futuro e depois se descobriu que estava errado. Por isso eu não me interesso pelo assunto. E assim, uma desculpa após outra, mas em parte as pessoas também dizem: não, são especulações, aquilo que o pessoal fala. Não, você está procurando ver se aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos
é o cumprimento da profecia ou não. E nessa busca eu posso estar enganado. Por isso, todos nós, quando alguém procura dizer o que está acontecendo nesse momento é o cumprimento da profecia, analise e olhe para ver se é verdade. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, lemos: para não sermos trapaceados por Satanás, porque não desconhecemos os seus objetivos. No contexto, trata do perdão a um irmão que havia caído em pecado grave, só que ele havia se arrependido do pecado e depois o povo era para recebê-lo novamente na igreja. Paulo diz de Satanás: não desconhecemos os seus objetivos. Quando tratamos de questões relacionadas aos finais dos tempos, precisamos estar informados sobre os objetivos de Satanás, para não cairmos de repente em alguma cilada. Mas nós temos cristãos que hoje em dia dizem: não, seus objetivos não me interessam, não querem ser informados e provavelmente porque se forem informados, isso requeriria uma ação, um ato, alguma mudança de rumo, e isso muitas pessoas não querem. Então é importante estar informado. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, temos cartas do Senhor Jesus Cristo direcionadas às 7 igrejas da província da Ásia. Em 2 dessas cartas, uma direcionada a Esmirna e outra a Filadélfia, ele fala de uma certa sinagoga de Satanás, que consiste de pessoas que diziam de si mesmas que eram judeus, mas Jesus diz que não o são, porque era possível de serem pessoas com genética judaica, mas um satanista, do ponto de vista de Deus, jamais poderá se chamar de judeu. Nós vamos falar sobre esse assunto mais tarde ainda. E essa sinagoga de Satanás, Jesus diz que eles perseguiram a igreja, né? Eles falaram mal da igreja. E um dia Jesus vai obrigá-los a se prostrarem diante dos pés da igreja para que reconheçam que Jesus amou a igreja. Então, sinal que é um grupo de pessoas que é um grande adversário da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós poderíamos até nos perguntar: será que existe essa sinagoga de Satanás hoje, nos nossos dias? Uma sinagoga é um lugar de reunião. Então, em algum lugar, essas pessoas deveriam, então, se reunir e tomar decisões para agir contra a igreja realmente sincera, honesta. Não deveríamos exatamente agora repetir com as palavras do apóstolo Paulo, porque não desconhecemos os seus objetivos. Portanto, é necessário ser informado para ter ideia o que esse pessoal tem em mente. Em Apocalipse 17, versículos 3 a 5, lemos
e vi uma mulher assentada sobre uma besta fera escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro na sua mão, cheio de abominações e da imundícia de sua prostituição, e sobre a sua fronte estava escrito um nome: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aqui trata de uma organização ou movimento que é chamado Babilônia a Grande. E acontece frequentemente quando eu falo sobre esse assunto, que vêm pessoas e indagam, dizem, mas Pastor Fridolin, se existe uma organização tão poderosa que você está mencionando, porque eu nunca vi essa organização, nunca enxerguei. Porque o texto diz que ela é um mistério. E ela age em secreto, escondido. E ela tem um grande poder. Ela é a mãe das abominações da terra. A palavra grega para abominação, ela significa algo terrível, algo nojento, uma abominação ou ídolos. Portanto, isso afeta tudo, a política, a economia, a religião, cultura, moral, toda atividade humana. Essa mulher perversa domina. Lá em Tessalonicenses nós lemos: e para guardar dos céus o seu filho. Qual é a esperança dos salvos? Nossa esperança para o futuro não é perseguição, não é destruição, não é morte, não é o anticristo. Mas também não sensacionalismo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa palestra é feita para motivar as pessoas, você que está vendo, ouvindo, a esperar o retorno do Senhor Jesus Cristo. Quando lemos a respeito da expectativa dos salvos, nós percebemos que essa esperança, esse aguardo, produz alegria, produz santificação, cumprimento da tarefa recebida, vigilância e uma expectativa da recompensa pelo serviço fiel. Mas, para o descrente, para aquele que não crê, para o incrédulo, temor e tribulação, ou tribulação e angústia. Analisemos os itens individualmente. A expectativa gera alegria. Nós lemos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, contudo, regozijem-se, à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se regozijem exultantes. Parece que não encontrou palavras mais elevadas, adjetivos mais sublimes, para descrever a grande alegria que nos será dada no encontro com o nosso Senhor. Aqui diz, nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Sim, sofremos.
mas vamos e já agora nos regozijamos exultantes. A expectativa leva a uma santificação pessoal. Lemos em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, já somos agora filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos, porém, que, quando ele for revelado, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E todo aquele que tem esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Note bem, aquele que tem essa esperança, purifica-se como Jesus é puro. Em que área você precisa se purificar? Por isso, a pessoa que aguarda pelo retorno do Senhor Jesus Cristo vive na prática constante de 1 João 1, 7 e 9. No versículo 7 nós lemos: se, porém, andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, essa santificação aqui é descrita como andar na luz, ser uma pessoa honesta, sincera, transparente. E andando assim em comunhão com Deus, nós teremos comunhão profunda, genuína, verdadeira, sincera, uns com os outros, como irmãos em Cristo. E além disso, seremos constantemente purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Então, a esperança pela volta de Cristo vai nos levar a aprendermos a andar constantemente na luz. E logo, continuando no versículo 9 de 1 João capítulo 1, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós andamos na luz. E ao andarmos na luz, nós estaremos confessando os nossos pecados. E não devemos deixar acumular os pecados. Não devemos, assim, uma vez por ano, ter um momento de introspecção. Não. Essa é uma questão diária. Quem sabe a todo momento. Passou um pensamento ruim na sua cabeça? Confesse logo. Fala: Senhor Jesus, foi pecaminoso o que eu pensei, foi pecaminoso o que eu desejei, esse caminho eu não quero andar. E na medida que você confessa, Deus perdoa e purifica, constantemente, regularmente, de todo o pecado. A pessoa que espera pela volta do Senhor Jesus Cristo, ela coloca em prática o dom ministerial do Espírito Santo que recebeu e cumpre a sua tarefa no reino de Deus. Nós lemos em Mateus capítulo 24, os versículos 45 a 47, quem é, pois, o servo fiel e entendido, a quem seu Senhor fez responsável pelos seus serviçais para suprir a sua alimentação a tempo? Bem-aventurado esse servo, a quem o seu Senhor, na sua vinda, encontrar agindo assim. Com certeza lhes digo que o colocará sobre toda a sua propriedade. Portanto, nós devemos estar aguardando, trabalhando na obra de Deus. Jesus falou da parábola dos talentos,
que foram dados 5 talentos para um, 2 talentos para um outro, 1 talento para um terceiro. O de 5 pegou esses talentos, foi lá, agiu e ganhou outros 5 talentos. O que recebera 2 talentos foi lá, se envolveu na obra, ganhou outros 2 talentos. E aquele que ganhou 1 talento foi lá, cavou um buraco e escondeu o talento. Não é desse jeito. Nós devemos colocar os bens que Deus colocou nas nossas mãos, aqueles talentos, o dom ministerial, colocar em prática. Para cada pessoa na igreja tem algo para fazer. E se você diz, não, mas o pastor nunca me pediu para fazer algo. Então vai lá, pergunte para o pastor, pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer? E com certeza haverá algo para ser feito. Além disso, a expectativa gera vigilância. Jesus disse que voltaria. Não disse o dia nem a hora. E ele diz, vigiem. Então aquele servo recebeu as suas tarefas e agora recebe a palavra e a ordem, vigie. Faça a sua parte. Esteja vigilante. Será que é hoje o dia que Jesus voltará? Deveria ser um dos primeiros pensamentos nossos a cada dia. E durante o dia, diversas vezes, deveríamos olhar para cima e dizer, Senhor, será que vai ser hoje? Isso vai mudar toda a nossa vida, o nosso procedimento. Moisés foi parar no governo do Egito. E ele era candidato a faraó. E naquela época o Egito era um país poderoso. Ele tinha o estudo máximo da época, com certeza. Ele tinha um futuro magnífico. Como se fosse assim hoje ser o presidente dos Estados Unidos. E ele decidiu passar com o povo de Deus pelo deserto. E o texto em Hebreus 11, 26 diz, considerando o ultraje de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, ele foi sofrer a vergonha de ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Tomou isso sobre si. Mas ele pensou lá no final, na recompensa. Um dia ele iria aparecer diante do Deus Todo-Poderoso e receberia um elogio, um galardão pela sua fidelidade em levar o povo de Deus através do deserto à terra prometida. Você também, se for ativo na obra, fiel, fazendo a sua obrigação, vai receber uma recompensa na presença de Deus. Por isso, seja fiel, envolva-se na obra, Jesus está voltando. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4 que ele receberia uma coroa. Veja só, na expectativa da recompensa, ele diz,
desde já me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, o justo juiz, me premiará naquele dia, não porém somente a mim, mas também a todos os que tiverem amado a sua aparição. Note, só pelo fato de você amar a aparição, a vinda, a revelação do Senhor Jesus Cristo, você vai receber uma coroa, a coroa da justiça. Veja como é importante aguardar o Senhor Jesus Cristo. Porém, o lado tenebroso dessa questão é o destino do incrédulo e do cristão nominal, que de fato também é um incrédulo. Uma pessoa que só se chama de cristão, mas na realidade não vive nada disso na prática. A Bíblia diz que tribulação e angústia aguardará essas pessoas. Lemos em Romanos 2:9, tribulação e angústia sobre toda a alma humana que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Tem um problema se as pessoas hoje se assustam e têm medo dos acontecimentos ao nosso redor. Não tente consolar um incrédulo. Não existe consolo para o incrédulo. Mostre, se você for um incrédulo que está ouvindo, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Ele é o vitorioso e só Ele pode salvar a sua alma da perdição eterna. Portanto, para fugir dessa tribulação e angústia, arrepende-se agora mesmo, ajoelhe-se onde estiver e diga: Senhor, me perdoe os meus pecados, eu me arrependo, convido o Senhor a entrar no meu coração, na minha vida, eu quero segui-lo de coração até o final da minha vida. Portanto, qual é a sua expectativa? Alegria, santificação, cumprir a tarefa recebida, vigilância, expectativa da recompensa? Ou será que é tribulação e angústia? Convém estar preparado para a volta do Senhor. Pergunta final para este momento. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo? Tem se purificado? Está ativo na obra? Está envolvido? Já se arrependeu e creu? Como está a sua situação? Que todos nós possamos ser pessoas que receberão a coroa da justiça por terem aguardado a vinda do Senhor Jesus Cristo.